Olá! Nas últimas aulas vimos como encontrar pontos críticos de uma função. Estes são os candidatos a extremos. Porém, não sabemos ainda como decidir se um ponto crítico é ponto de máximo, mínimo ou se não é nenhum dos dois. Nesta sequência de vídeos, apresentaremos testes da derivada primeira e da derivada segunda, que são ferramentas que nos permitem responder essas questões. Então vamos começar. Começaremos discutindo o teste da derivada primeira. Antes, vamos observar uma motivação gráfica para estudar esse teste. Nesse primeiro caso, yf de x é uma função diferenciável no intervalo e af de a é um ponto de mínimo local da função f. E aí a gente vai analisar o sinal das derivadas em torno desse ponto A. Veja que a derivada é a inclinação da reta tangente. E quando a gente está à esquerda do ponto A, as inclinações das retas tangentes são sempre menores do que zero. Elas são à esquerda. As retas tangentes são coisas que estão nesse sentido. Já quando a gente passa do valor de A e está com x maior do que A, as retas tangentes agora têm inclinação positiva. Por outro lado, se af de A é um máximo local de uma função, veja que à esquerda do ponto A, as inclinações das retas tangentes são positivas. Já à direita do ponto A, as inclinações da reta tangente são negativas. E com isso a gente pode resumir os dois exemplos nas seguintes sentenças. No primeiro exemplo a gente tinha A um mínimo local e a derivada da função f, como a inclinação era negativa, isso significa que a derivada era menor do que zero quando x é menor do que a, e a derivada é maior do que zero para x maior do que a. Já no segundo exemplo, a gente tinha que a era um máximo local e acontecia o contrário, né? A derivada era positiva, a inclinação da reta tangente era positiva, ou seja, a derivada era maior do que zero para x menor do que a, e a derivada é negativa para x maior do que a. Se a gente lembra da consequência do teorema do valor médio, o sinal da derivada no intervalo garante que se a função é crescente ou decrescente nesse intervalo. Então, se a derivada da função é negativa para x menor do que a, isso significa que a função está decrescendo nesse valor, nesse intervalo. E falar que a derivada é positiva para x maior do que a, significa que a função é crescente a partir de a. Para tentar deixar um pouco mais claro, vamos ver o que está acontecendo nesse caso. Veja que quando x é menor do que a função f está decrescendo. Isso significa que f é decrescente nesse intervalo para x menor do que a, então a função está vindo decrescendo. Já quando x passa o intervalo a, f' é positiva, então f é crescente nesse intervalo. Se ela é crescente, significa que ela está crescendo. Então, por isso a gente pode ver que ela é um ponto de mínimo. A função é decrescente até chegar em a partir de ela começa a crescer novamente. Então, realmente, o que a gente vai ver aqui é que esse ponto A, f de A, é um ponto de mínimo local. Então, formalmente, o que diz o teste da derivada primeira? Diz que se f é uma função contínua no intervalo aberto I e diferenciável em I, se existir um delta tal que a derivada é positiva à esquerda de A e negativa à direita de A, então esse ponto é um ponto de máximo local, ou seja, a função f está crescendo à esquerda de A, diminuindo à direita de A. Então esse ponto A é um máximo local. Contrapartida, se a derivada for menor do que zero à esquerda e maior do que zero à direita, então esse ponto é um ponto de mínimo local. A função é decrescente para f menor do que a e crescente para x maior do que a. Então esse ponto é um ponto de mínimo local. Já se f' tem o mesmo sinal, tanto à esquerda quanto à direita de a, então o ponto x igual a não é nem máximo nem mínimo local da função f.
Então, o teste da derivada primeira nos dá uma ferramenta para estudar a natureza de um ponto crítico, olhando o sinal da derivada da função em torno desse ponto crítico. Vamos fazer aqui alguns exemplos utilizando essa proposição. A função x² menos 2x³ tem derivada valendo 4x³ menos 6x², que a gente pode escrever como x² ou 2x², que multiplica 2x menos 3. Os pontos críticos são os pontos em que a derivada vale zero. Então, f' de x igual a zero, cite somente se x igual a zero ou x igual a 3 meios. E agora o que a gente tem que fazer para determinar qual é a natureza desses pontos críticos é estudar o sinal da função f' numa vizinhança desses pontos. Mas para fazer isso, a gente pode resolver o sinal dela em toda a reta. Estudar o sinal é uma coisa que a gente já fez antes. Vamos fazer aqui, mais uma vez. A gente tem que estudar o sinal de f' de x. Você estudar o sinal do produto de x² menos 2x menos 3. Veja que a função x² é sempre positiva. Então, o sinal dessa função é sempre maior do que zero. Já o sinal de 2x menos 3, ele é negativo quando x é menor do que 3 meios e positivo para x maior do que 3 meios. Então, o sinal de f' de x é menor do que zero quando x é menor do que 3 meios e maior do que zero quando x é maior do que 3 meios. Veja agora que para olhar para os pontos críticos, o ponto zero, a gente teria que avaliar ele também. E aí a gente vê que a função, quando x está próximo de zero, o sinal da derivada não muda, ele é negativo à esquerda de zero e negativo à direita de zero. Logo, zero não é nem máximo nem mínimo local. Zero não é máximo nem mínimo. Porém, o ponto 3 meios, a função f' é menor do que zero para x menor do que 3 meios e maior do que zero para x maior do que 3 meios. Então, o ponto x igual a 3 meios é um ponto de mínimo local. A função é decrescente para x menor do que 3 meios e crescente a partir de 3 meios. Então, essa função, esse valor é um valor de mínimo local. Vamos agora estudar os pontos críticos da função 2 vezes x elevado a 5 terços mais 5 vezes x elevado a 2 terços. A derivada dessa função é dada como 10 terços de x elevado a 2 terços mais 10 terços de x elevado a menos 1 terço, que a gente pode escrever como 10 terços de x elevado a menos 1 terço, que multiplica x mais 1. Agora, os pontos críticos dessa função, veja que para x igual a zero, a gente não tem derivada, porque isso é 1 sobre raiz cúbica de x, que não é definida no zero. Então, os pontos críticos são x igual a zero e x igual a menos 1, que é o que anula o produto à direita. Se a gente estuda, então, o sinal da derivada, a gente vai novamente estudar cada parcela separadamente. Então, x elevado a menos 1 terço se o sinal é igual ao sinal da raiz cúbica, então para x à esquerda de zero isso é negativo, à direita de zero isso é positivo, e a função x mais 1 no ponto menos 1 ela é negativa à esquerda de menos 1 e positiva à direita de menos 1. Logo, o produto dessas funções ele vai ser, se a gente estuda então o sinal da derivada,
a gente vai novamente estudar cada parcela separadamente. Então, x elevado a menos 1/3, se é o sinal é igual ao sinal da raiz cúbica, então para x à esquerda de zero isso é negativo, à direita de zero isso é positivo, e a função x mais 1 no ponto menos 1 ela é negativa à esquerda de menos 1 e positiva à direita de menos 1. Logo, o produto dessas funções ele vai ser positivo para x menor do que menos 1. Para x entre menos 1 e 0, isso é mais vezes menos, então ele é negativo. Para x à esquerda de 0, ele é positivo. Logo, o x igual a menos 1, a derivada é maior do que 0 à esquerda e menor do que 0 à direita. Então ela está crescendo até o menos 1 e depois diminuindo. É um ponto de máximo local. E o ponto x igual a 0, ele já é o contrário, né? A derivada é negativa, então a função está decrescendo até o 0 e depois do 0 ela vira positiva. Então ele é um ponto de mínimo local. Veja que, mesmo que a derivada do zero não exista, a gente pode usar o teste da derivada primeira para poder analisar qual que é a natureza do ponto crítico. E com esse exemplo nós vamos terminar esse vídeo. E no próximo nós vamos fazer o teste da derivada segunda, que vai utilizar então a segunda derivada da função para poder calcular, decidir a natureza do ponto crítico. Nos vemos em breve.